Oi, eu sou o Cup e nesse vídeo vai ser um pouco diferente do que eu costumo fazer aqui, porque na verdade vai ser um vídeo em que eu vou dizer as minhas principais dicas para fazer uma redação nota 1000 no Enem. Então se você não está se preparando para o Enem e não tem interesse nesse vídeo, talvez você conheça alguém que está se preparando e que esse vídeo possa vir a ser útil. E eu tenho mais vídeos sobre a temática vestibular e faculdade que não sejam nesse estilo aqui. Então se você quiser pode dar uma checada aqui nos cards no canto superior da tela. Enfim, dito isso, vamos logo ao início do vídeo, não é? Esqueça qualquer dica milagrosa que você já ouviu falar e se direcione pelo guia do Enem. Sim, eu já comecei as dicas, tá prestando atenção? O Enem é bem específico no seu guia sobre seus critérios de avaliação. Nenhuma firula mágica vai te fazer ganhar 1000. O ponto talvez mais importante que você deve levar em conta do que qualquer outra coisa é conhecer o gênero argumentativo. Eles pedem claramente todos os anos para fazer uma dissertação argumentativa. Conheça esse gênero. Em resumo, nesse gênero, o autor está tentando convencer o leitor de sua opinião, sendo sua opinião sobre o tema a tese, e para convencer o leitor se faz o uso de argumentos. Então é um texto que defende um ponto de vista endossado por argumentos, e esses argumentos são baseados em sua ideia sobre o tema. E além disso, o Enem exige uma proposta de intervenção social. Esses são os pontos principais que você deve saber antes de fazer o texto. Começando pela sua introdução, o objetivo da introdução é óbvio: introduzir. E por introduzir, entenda-se apresentar sua tese e seus argumentos. Nada mais que isso é necessário. Não é necessário já argumentar na introdução. Você ainda corre o risco de deixar o seu texto mal estruturado. E organização é uma das 5 competências da redação. Então, a tese é o ponto a ser defendido pelo texto. Sua opinião. Lembrando que sua tese tem que ser um problema, até porque na conclusão você vai ter que elaborar uma solução. Então, quando você vir o tema na prova, já o problematize, mesmo que de início não pareça um problema em si. Delimite seus argumentos que devem justificar a sua tese. E lembre-se de utilizar conectivos. Então, na introdução, você deve deixar claro: eu acho isso, pois isso, ademais isso, notando o uso de conectivos. Tá certa essa introdução? Não, porque eu usei a primeira pessoa. Na verdade, porque eu usei a primeira pessoa do singular. Ou seja, nunca diga eu numa dissertação argumentativa. Você é meio que ninguém nessa redação, então sua opinião não importa. Por isso mesmo que você vai justificá-la com argumentos e não com eu acho que. Você pode usar a primeira pessoa se for no plural, sendo que se trata de algo que subtende-se que você está incluso. Tipo se você estiver falando do Brasil, você pode se referir a ele como nosso país. Mas cuidado em usar a primeira pessoa. Se você tiver dúvida do uso, não use. Para a introdução não ficar seca, você pode fazer uso de algumas técnicas para abordar o tema. Isso antes de apresentar a sua tese. Mas eu vou falar isso daqui a pouco. A estrutura do texto geralmente dá por 4 parágrafos. É uma quantidade boa para a quantidade de linhas oferecidas pelo Enem. E os parágrafos não vão ficar nem muito pequenos nem muito grandes. No primeiro parágrafo é a já discutida aqui introdução. O último parágrafo sempre será da conclusão. Os do meio são os parágrafos de desenvolvimento. Neles você vai defender seus argumentos. O argumento é aquilo que vai justificar a sua tese. Então, se sua tese for: as drogas devem ser legalizadas. Elas devem ser legalizadas porque o combate às drogas sustenta o tráfico. Esse seria o seu argumento. Aí, isso que você vai explorar em um parágrafo. Um parágrafo explora um argumento para o texto ficar organizado. Mas como é que você vai explorá-lo? Você apresenta o seu argumento para o leitor entender sobre o que aquele parágrafo vai estar falando. Isso a partir do que se chama de tópico frasal. Ao longo do parágrafo, você usa suas ideias para defender o seu argumento. Existem vários métodos para isso. Daí eu recomendo você pesquisar e estudar sobre essas formas. Você pode, por exemplo, fazer uma alusão histórica, em que você vai usar seus conhecimentos sobre história para defender o seu argumento. Pode ser uma citação de alguém com respaldo no assunto. Não adianta colocar uma citação de um deputado aleatório para falar sobre drogas. Pega de algum cientista, de algum médico, de alguém que entenda sobre o assunto, alguém que estude o assunto. Aí, sua citação vai ter respaldo. Pode ser dados que você viu em alguma revista ou notícia, mas sempre que trouxer dados, diga a fonte. Por exemplo, você fala: de acordo com o BGE, não sei quantos porcentos de sei lá o que, aí você fala o resto do dado. Existem outros métodos, você pode utilizar de conhecimento de mundo ou de conhecimentos em outras matérias para isso. Mas nunca utilize de senso comum. Eu falei que na introdução você podia usar técnicas para abordar o tema. Esses mesmos métodos que você usa nas ideias, você pode usar para começar o texto. Conclusão. No Enem, leia-se:
Proposta de intervenção social. Esse é o objetivo maior do parágrafo de conclusão no Enem. A sua proposta deve solucionar ou amenizar o problema discutido, porque sua tese é uma problematização. Você deve deixar claro quem deve fazer e o que deve fazer. Por exemplo, o Estado deve fazer isso. A população deve fazer aquilo. E deve deixar claro também a finalidade disso. O governo deve fazer isso para que, assim, isso aconteça. Lembre-se de usar os conectivos. O que mais você pode fazer na conclusão, para não ficar direto na proposta, é trazer de novo a tese rapidinho. Só que nunca repita da mesma forma certinho que você falou na introdução. Use algum sinônimo, alguma coisa assim. E você pode finalizar o texto com: não pense em frase de efeito. Isso é mito. As pessoas não estão assistindo um trailer para acabar com um gostinho de quero mais. Finaliza. Você pode falar tipo: com isso poderemos viver assim. E aí você estaria traçando uma perspectiva do futuro. E com isso você termina a conclusão. Ok, agora algumas dicas a mais. Por exemplo, conheça as mágicas do sinônimo. Para quando você quiser se referir a algo que você já citou, você não usar a mesma palavra. Estudar o uso de pronomes demonstrativos no texto. Isso e aquilo podem te salvar em muitos momentos. Se liga nos direitos humanos. Não importa se você é bolsoministo. Se você fugir aos direitos humanos, você vai ser reprovado. Treine tempo. Faça várias redações ao longo do ano e tente fazê-las cada vez mais rápido. Não se sinta mal se você começar demorando demais para fazer a redação. Cada um tem seu tempo. Leia. Estamos todos muito cansados de ouvir e falar isso, mas se você costuma ler textos com uma linguagem mais formal, tipo uma notícia, uma matéria de alguma revista, você se acostuma a se escrever assim também. Além do mais, algo que você leu na semana passada pode ajudar muito na prova que você está fazendo essa semana. Ok, minha intenção com esse vídeo foi fazer um vídeo bem informativo em pouco tempo. Eu olho às vezes para aulas de YouTube e eu acho que as pessoas enrolam demais para dar aula. Principalmente de redação. Você pode voltar quantas vezes quiser nesse vídeo, pausar, fazer anotações. O que eu ensinei aqui foi um resumo do que eu precisei saber para tirar a nota que eu tirei no Enem. E foi 920 na redação. E esse vídeo é meio que uma homenagem à minha professora favorita de redação. Te amo, Abad. E aqui também estão alguns vídeos que eu gostei de assistir quando eu estava fazendo Enem, ok? Ok. Tá. Tchau. Quase caiu o celular. Eu não tenho música para o final deste vídeo. Então vou cantar isso aqui, mesmo que não faça sentido.